Oi, meninos! Para facilitar a tarefa de vocês, eu vou explicar um pouco sobre paralelismo sintático e paralelismo semântico. Então, vamos lá. O paralelismo sintático nada mais é do que colocar as orações, as sentenças, no sentido que tenha coerência, ou seja, coerência verbal, coerência nos substantivos. Por exemplo, vamos ver o exemplo aqui. O que espero das férias? Viagens, praias e visitar lugares diferentes. Analisem aí que viagens e praias são substantivos e ele terminou a oração falando visitar lugares diferentes com o verbo. Como que deveria de ser para ter paralelismo sintático? O que espero das férias, viagens, praias e visitas a lugares diferentes. Então isso quer dizer que o verbo visitar foi para substantivo visitas, assim foi estabelecido o paralelismo sintático. Vamos ver outro exemplo. Quando eu der as notícias, eles ficariam tristes. Presta atenção, quando eu der as notícias, ele não deu as notícias ainda, ele não falou as notícias, então está no futuro. Eles ficariam tristes, então subentende-se que o verbo deveria também ser no futuro. Então como é que ficaria? Quando eu der as notícias, eles ficarão tristes, porque não tem como ele usar o pretérito, o futuro do pretérito, sendo que a sentença está no futuro do presente. Lembrando que tanto paralelismo sintático quanto semântico é preciso analisar o contexto. Vamos para o paralelismo semântico. O paralelismo semântico ele tem a ver com o sentido. Quando você diz alguma coisa, isso precisa ter sentido. Por exemplo, o evento durou o dia todo e algumas dores no pé. Quando você está falando de o dia, você entende-se que tem que terminar a sentença com a coerência. E qual seria a coerência? O evento durou o dia todo e adentrou a noite. Ou seja, como estava falando de tempo, a sentença deveria ter sido continuada como tempo. Lembrando-se que na literatura tem a liberdade, poética, que nós chamamos, ou seja, é possível uma sentença dessa ser coerente na literatura. Mas usamos o paralelismo sintático e paralelismo semântico para textos, geralmente para textos que não são literários. Assim você reorganiza. Então, notícias, editorial, artigo de opinião, dissertação argumentativa, ou seja, o vulgo texto do Enem. Neste tipo de texto, você precisa estabelecer tanto o paralelismo sintático quanto o semântico. Vamos para mais um exemplo. Preocupado, perguntou quanto a namorada gostava dele. Ela respondeu que gostava milhares de reais que ele tinha no banco. Essa sentença tem coerência. Entretanto, ele estava falando de sentimentos e não de dinheiro. Então, a sentença adequada ficaria: preocupado, perguntou a namorada quanto gostava dele. Ela respondeu que gostava muito ou que gostava pouco. Então, assim seria estabelecido o paralelismo sintático e semântico. Deixa eu explicar a tarefa. Paralelismo sintático e semântico. Número 1. Reescreva as frases a seguir estabelecendo o paralelismo sintático. Naquela época, é certo que havia mais segurança e a vida das pessoas era mais tranquila. Então, observa aí que tem alguma coisa que não está... a segunda oração, ela precisa estar coerente com a primeira. É isso que é a tarefa. A preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, é para a sobrevivência para que o planeta sobreviva. Rafaela tanto leciona inglês e ainda se tornou advogada. Quando você usa tanto, você tem que lembrar que ele tem um par. Então, existem tanto quanto. Mas aí está falando que ela leciona inglês. Então, como que deveria ser a segunda oração? Letra D. Parece-me que uma propaganda inteligente e que pode atrair vários consumidores. Verifica aí o que está errado e faça o paralelismo. Funcionários cogitam uma nova greve e isolar o governador. Vamos para 2.
Reescreva as frases empregando paralelismo semântico, ou seja, o que tem sentido. O Santos vai jogar contra a Argentina na próxima semana. Neste caso aí, você tem que analisar o sentido, a lógica. Tem lógica o Santos jogar contra a Argentina na próxima semana? Então, você precisa analisar isso. O presidente brasileiro negocia com os Estados Unidos as novas propostas sobre a ALCA. Aí você tem que entender um pouco de geografia para verificar por que o paralelismo aí está errado. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Eu amo essa frase, essa oração, porque ela sai do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis realmente usa essa expressão. Mas aí, Marcela amou-me, 11 meses e 11 contos de réis. Vamos estabelecer o paralelismo aí. Antes cair das nuvens que do terceiro andar. Encontrei um rapaz que eu conheço de vista e de chapéu. Letra F. Mas por isso era preciso tempo, ânimo e papel. Qualquer dúvida, me perguntem.